Aí, gente, vamos estudar mais um pouco? Pelas consultas que me foram feitas, eu percebi a necessidade de passar a vocês um esboço, um esquema de toda a acentuação objetiva, de toda a neopedagogia da acentuação gráfica. E então está aqui o esquema, a acentuação objetiva, que é a neopedagogia da acentuação gráfica, que pretende explicar, justificar todos os acentos gráficos oficiais com uma única regra. Isso é muito bom. E o resultado coincide plenamente com o da recente reforma ortográfica. Isso é muito bom. Só que, como vocês viram, nós temos que guardar 3 preliminares. Estão aqui elas, a 1, a 2 e a 3, ou seja, A, B e C. A acentuação objetiva menciona a vogal tônica e não sílaba tônica. Isto é uma simplificação total, não precisa dividir em sílabas, não precisa classificar as palavras em oxítono, paroxítono, proparoxítono. Nada disto precisa. Bem, referimos as vogais numerando-as da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Vejam bem, corações, vogal 1, vogal 2, vogal 3, vogal 4. Vocês vão ter isso no cartaz, assim, pela internet, nós vamos enviar para vocês. E temos aqui a terceira preliminar. Em todas as palavras estruturadas com mais de uma vogal é tônica. Uma é mais forte, é a chamada de vogal tônica. E reconhecer esta vogal tônica é muito importante. Nós, com isso, até criamos novas palavras. Séria, seria, domino, dominó, maio, maiô. As mesmas letras sempre, mas a tonicidade muda. A vogal tônica se desloca de uma para outra. E nós temos aqui um esquema muito interessante. Quando uma palavra tem acento gráfico, é fácil de ver qual é a vogal tônica. É aquela que tem o acento gráfico. E se não tiver acento gráfico, então temos os 3 roteiros. Roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, que vocês podem conferir lá na internet, no computador de vocês, que está tudo sinalizado, bem exemplificado. Então, ao dominar a localização da vogal tônica das palavras sem acento gráfico, vocês têm tudo prontinho para cair na regra única, que é a segunda parte do nosso trabalho, né? Tonicidade irregular ou tonicidade assim artificial, deslocada, se faz com acento gráfico. Ocorre em 99,8% dos acentos gráficos oficiais. Então, nós sabemos que 99,8% dos acentos gráficos oficiais, pela neopedagogia, se explicam com uma regra só, quase a totalidade. Bem, aqui estão os exemplos. Vejam. Sabia, sabiá, sábia. Até que não há acento é sabia, e vocês sabem que é por esses roteiros aqui que se explica isso. Tá? E com acento gráfico eu escrevo sabiá ou sábia. Fácil, né? O acento gráfico, aliás, tem este objetivo: deslocar ou alertar sobre qual é a vogal tônica. Porque se não há acento gráfico, a vogal tônica é outra. Temos aqui depois os 0,2% que não se enquadram dentro desta regra única. Uma insignificância. 0,2%. É quase nada. Só que são palavras usadíssimas. E aqui está tudo explicado para vocês. Podem estudar em casa e ver. E uma quarta parte, que se refere àqueles sinais que foram completamente abolidos pela reforma ortográfica. Então, o trema foi tirado, o acento em o, e também, né? E a crase, falam como se fosse acento gráfico. A crase é sinal de fusão de 2 vogais idênticas. Não tem nada a ver com a tonicidade. Então, nosso estudo sobre a crase é outro. Também nós vamos tentar explicar toda a crase com uma regra só e levar a perceber. Como aqui levamos a perceber onde está a vogal tônica quando a palavra não tinha acento gráfico.
E levamos a perceber que faz o acento gráfico. Com isso se sabe o porquê de cada acento gráfico e não se fica ali decorando porque a gramática disse. Por exemplo, Canadá leva acento. Por quê? Poderíamos perguntar para o tradicionalista. É porque a oxítona terminada em A. Agora perguntem, por que a oxítona terminada em A tem que levar acento gráfico? A gramática disse. Mas por que a gramática teve que dizer isso? Não sabem. Por aqui vocês vão saber de tudo. Tudo vai estar assim justificado. E isso é maravilhoso porque aí a gente não esquece. Guardar coisas ilógicas, coisas sem justificativas é difícil. Bom proveito!